Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Gisele do canal Gisele Naves e no vídeo de hoje você vai assistir a resolução de uma questão do vestibular da Unesp de 2026. É uma questão da prova de conhecimentos específico, a questão número 17. Se você acabou de chegar por aqui e tem interesse em assistir a resolução dessa prova inteira, desde os testes até a prova escrita, se inscreve nesse canal. Vai ter uma playlist chamada Vestibular Unesp 2026, playlist com a resolução de todas as questões que apareceram química. Bom, vamos começar a questão número 17. Esse aqui é o enunciado. A gente já está acostumado, questão de segunda fase tem enunciado longo, mas como a gente já começou uma tentativa de entender estratégia para resolver a questão da Unesp. Na questão número 16, se você perdeu, você pode pegar ela aqui, vou deixar um link para você. A gente foi resolver a questão sem ler o texto. A gente tentou olhar se era possível responder a pergunta sem ler o texto, que podia deixar o aluno confuso. A gente vai fazer a mesma coisa aqui nessa questão, mas fiquem atentos. A gente vai ler a pergunta. Se não tem repertório para responder a pergunta, lê o texto para ver se arruma alguma coisa para ajudar o pensamento e montar a resposta da questão. A gente vai começar lá no item A. Qual classe dos óxidos pertence o monóxido de carbono? Não precisa do texto. Aqui o aluno precisa lembrar de classificação dos óxidos. Olha, a gente tem algumas classificações possíveis e 4 são muito importantes. Inclusive, eu fiz um shorts aqui para você lembrar de quais são as classificações possíveis dos óxidos. Mas aqui, nesse vídeo, eu quero só responder a questão, e já dá trabalho, qual que é a classificação do monóxido de carbono, que é essa substância que está aqui. Então, vamos lá, vou responder a questão. O monóxido de carbono é classificado como um óxido neutro. E se você não sabe o que significa um óxido neutro, eu vou te contar, mas isso não precisa aparecer na sua prova. Um óxido é classificado como neutro quando ele não reage nem com água, nem com ácido, nem com base. Mas aí, cuidado para não se iludir que ele não reage nunca. Ele reage sim com outras coisas, mas não com ácido, nem com base, nem com ácido. Aqui, nessa questão, o meu aluno tinha que responder simplesmente: o monóxido de carbono é classificado como um óxido neutro. Acabou. O segundo comando do item A, o aluno ainda tinha que responder a seguinte pergunta: por que a inalação desse gás pelo organismo humano pode ser fatal? Aqui o aluno tinha que ter um entendimento do cotidiano de alguns óxidos, em especial do monóxido de carbono. Por que a inalação pode matar? A inalação do monóxido de carbono é um problema grave e mata a gente todo ano. Se você procurar em notícias aqui na internet, você vai encontrar, em 2019, a gente teve uma família que morreu porque o controlador de monóxido de carbono não estava funcionando. Uma família que morreu no Chile, ficou hospedada em um quarto que o controlador não estava funcionando também. É muito frequente mortes por conta de inalação de monóxido de carbono, é bem grave, bem perigoso e a gente tem que estar bem atento. Mas aqui, o meu aluno tinha que responder por que a inalação desse gás pode ser fatal. O monóxido de carbono ele tem alta afinidade por hemoglobina. E o principal desdobramento dessa alta afinidade é que a hemoglobina ligada ao monóxido de carbono não consegue mais carregar os gases, que o papel dela é carregar, o O2 e o CO2. Então você inutiliza a hemoglobina do corpo. Quanto maior a contaminação por monóxido de carbono das suas hemoglobinas, pior vai ser para o corpo dessa pessoa, podendo levar à morte. Então o problema é que o monóxido de carbono é um gás tóxico. Ele é tóxico porque ele tem grande afinidade para a hemoglobina e faz a hemoglobina perder o papel dela. Aqui é um pouco misturado com biologia. Uma prova interdisciplinar é bem comum nas provas da Unesp. E esse ano de 2026, nesse vestibular, lá no teste a gente já teve 2 questões muito interdisciplinar com biologia. Aqui nessa prova de química, esse item era interdisciplinar com a biologia. Bom, respondido o item A, agora a gente vai para o item B. Só observando que a gente não olhou o texto ainda. Ele não foi necessário. Isso não acontece sempre, mas aconteceu até agora. Vamos seguir item B. Escreva a expressão da constante de equilíbrio Kp da reação envolvida na obtenção do gás de água a partir da interação entre carvão sólido e vapor de água. Pronto, agora você tem que ir atrás da equação e ela não está aqui, ela só pode estar no texto. É claro que o aluno que tem um pouco de experiência de química, ele
sobe o olho, já encontra a equação, já sabe que é dali. Vou mostrar para vocês. Essa equação que está aqui é o Kp que eu tenho que encontrar. Se você esqueceu como é que funcionam as constantes de equilíbrio químico, eu também fiz um vídeo aqui para vocês, para retomarem como são as constantes de equilíbrio químico. Aqui nessa questão foi pedido para o estudante escrever a expressão do Kp. Então, por favor, se lembre, estudante, Kp é sobre pressão. Então, aqui, respondendo a esse item, vou ter que fazer aqui, porque a gente está sem espaço, a expressão do Kp é a pressão dos produtos dividido pela pressão dos reagentes. Vamos só lembrar, ó, produto é tudo que está do lado direito da equação. Esses são os produtos. E observe, todo mundo entra. Gasoso entra, gasoso entra. Então, o Kp vai ser a pressão do monóxido de carbono que multiplica a pressão do hidrogênio. Você não precisa pôr parênteses, eu prefiro para ficar, na minha opinião, mais organizado. Então, ficou a pressão do monóxido que multiplica a pressão do hidrogênio. E você vai dividir tudo isso pela pressão dos reagentes. Na hora que você corre aqui, ó, nos reagentes, só lembrando, tudo que está na esquerda da fórmula, tá aqui os reagentes, estão aqui os reagentes. E aí, gente, tem sólido. Olha esse sólido, os sólidos não entram no Kp, então não posso pôr ele, mas a água gasosa entra. Então, vamos colocar aqui pressão do H2O. A questão não pediu para o aluno fazer conta nenhuma. Vamos ler de novo a pergunta, ó. Escreva a expressão da constante Kp. Então, escrever a expressão do Kp é isso daqui. Minha recomendação é que na sua prova você escreva expressão do Kp e expressão do Kp, fim. Não precisa escrever muito texto, mas dá um guia, sabe? Agora tô fazendo isso aqui. Até porque no item B tem duas perguntas, ó. Já montou o Kp e aqui a outra pergunta, ó, vou cortar. A outra pergunta do item B é sobre equilíbrio químico, é sobre deslocamento de equilíbrio químico. Então, faz uma pausa, responde a primeira parte. Respondeu o Kp? Beleza. Agora vamos ver a segunda parte do item B. Com base no princípio de Le Chatelier, apresente o motivo pelo qual a reação de obtenção do gás de água é realizada em temperaturas elevadas. Gente, a reação de gás de água é essa daqui. Tá perguntando por que a obtenção dele é realizada em alta temperatura? Por que faz essa experiência em alta temperatura? Bom, isso é baseado no deslocamento de equilíbrio. Eu vou ter que voltar para a equação, tá aqui. Bom, se você quiser lembrar um pouquinho sobre deslocamento de equilíbrio, vou deixar um vídeo que eu fiz aqui para preparar para essa questão. Bom, mas vamos lá, ó. Toda vez que você tem que decidir se o aumento da temperatura desloca o equilíbrio para a direita ou esquerda, você tem que olhar o ΔH. Olha o sinal dele. ΔH positivo significa que a reação é endotérmica. Mas lembra, o ΔH sempre te conta da direta. A direta é endo. Se a direta é endo, o inverso é inverso, portanto, exo. A pergunta é, apresente o motivo pelo qual a reação de obtenção do gás de água... Quem que é o gás de água? Poxa, para você saber quem é o gás de água, finalmente você vai ter que ler. Bom, numa leitura dinâmica, tenta ler o parágrafo anterior, ó. Aqui, vou começar a leitura aqui, ó. Uma das reações responsáveis pela produção do gás de carvão nos aparelhos gasogênicos é a formação do gás de água, que é uma mistura de monóxido de carbono e gás hidrogênio. Esse é o tal de gás de água. Tá aqui explicado imediatamente anteriormente à equação. Então, o gás de água são os produtos. Reconheceu? Beleza. Por qual motivo a obtenção do gás de água? Produto é feita em temperatura alta. Então, nossa resposta vai ter que ser mais ou menos assim, ó. Em elevadas temperaturas, você favorece reação endotérmica, reação direta nesse equilíbrio químico, aumentando a formação do gás de água. Então, vamos lá, organizando a mente. Por que essa experiência, por que essa reação é feita em altas temperaturas? Porque em altas temperaturas o equilíbrio químico fica deslocado no sentido direto, ou seja, na reação, no sentido da reação endotérmica ou no sentido da formação do gás de água. Bom, você tem que organizar isso lá na sua resposta. Já conversei isso com vocês no vídeo da questão 16, mas se você chegou agora, eu vou conversar mais uma vez. Nos vídeos aqui do canal, o meu plano não é montar o gabarito lá na resposta, naquele espaço, naquele quadrado que vem para vocês. Meu objetivo nesses vídeos é te orientar sobre o que é que você tem que pensar para responder, onde é que você tem que encaminhar seu pensamento. Até porque a organização da resposta também é uma espécie de cobrança. A montagem da resposta eu estou fazendo lá no meu Instagram. Eu postei
esse gabarito lá. Tá aqui, se você quiser olhar, essa é uma resposta que eu escrevi quando a prova saiu. E agora estou apresentando aqui para vocês. Já vou tirar dessa tela, porque aqui no YouTube o objetivo é te orientar sobre como você faz esse tipo de questão, como é que você conduz o seu pensamento. E você precisa praticar. Você precisa que você treine a escrever respostas. Porque se você só pega a resposta de alguém, você não aprende a pensar numa resposta. Então, minha dica hoje, além da questão 17, é pratique escrever respostas de segunda fase. No começo, não é fácil. E cuidado, não cai na ilusão do eu entendi. Que ilusão é essa? Você lê a resposta de alguém e pensa, eu entendi. Sim, você entendeu. Consegue fazer sozinho? Aí isso você tem que responder com honestidade para com você mesmo. Ler é uma situação, fazer sozinho é outra. Cuidado para não entrar na falsa ilusão do entendimento. Você até entendeu, mas não sabe fazer sozinho, então você não está completo ainda. Então você vai fazer assim, ó. Você pode até ler a minha resolução, mas você vai escrever a tua. Você vai escrever o que você pensou e não é copiar a minha. Você vai escrever a tua. E melhor ainda, você vai escrever uma que seja ótima para você estudar lá no fim do ano. A gente está em janeiro, lá em outubro, quando você estiver fazendo revisão de prova, você vai fazer essa revisão aqui, então você vai olhar o que você respondeu, tentar lembrar da resolução quando você estiver estudando provas. Bom, esse vídeo vai ficando por aqui. Vejo vocês nos próximos vídeos e até mais.